Bom dia, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e que possamos ter um dia pleno em nossas existências. Hoje eu os convido para que possamos juntos ler e refletirmos em torno do capítulo 3 da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, Espírito, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles nos convida a refletir sobre um tema bastante oportuno. Vamos falar sobre a ansiedade. Ela começa falando que o homem, né, não se deixando vitimar pela rotina, ele tende às vezes a assumir um comportamento ansioso, que acaba por trazer um certo desgaste, dando origem a certas enfermidades que vão consumi-lo. A ansiedade é considerada uma das características mais habituais da nossa conduta contemporânea. É difícil encontrar alguém que não seja ansioso, ainda mais numa sociedade que nos convida o tempo todo a produzir, a sermos bons em tudo, a termos uma dinâmica constante num ritmo acelerado de vida que muitas vezes não é compatível com os nossos ideais, impulsionado muitas vezes a uma espécie de competição mesmo, né, de sobrevivência ali pela nossa sobrevivência, e esmagado pelos fatores de uma sociedade que é eticamente egoísta, a gente acaba se tornando um pouco inseguro, né? E o nosso emocional, ele vem com essa repercussão, com essa insegurança interna em nós. As constantes alterações que a gente percebe, por exemplo, na economia mundial e que tem impacto para todos nós, a compressão dos gastos, a correria pela aquisição dos recursos que nos fazem muitas vezes buscarmos, né, mais de uma forma, mais de um emprego para termos uma remuneração que seja compatível com aquela, né, aquele padrão de vida que a gente se habitua, disputa de cargos e funções bem remunerados. Tudo isso acaba por contribuir para uma espécie de insegurança, tanto individual quanto coletiva. Ao mesmo tempo, a gente liga o noticiário e a gente se depara com ameaças de guerras que são constantes, governos, né, muitas vezes inescrupulosos, ditaduras, né, anúncios a todo tempo sobre novas enfermidades, comunicados sobre danos perpetrados contra a própria ecologia, pronunciando tragédias iminentes, né? A gente liga hoje e fala-se sobre aquecimento global, o hemisfério norte com essas temperaturas altíssimas, e aí a gente começa a ver que, aliado a tudo isso, aparecem lá catalogações de crimes e violências aterradoras que respondem por uma espécie de inquietação e medo que acometem todos os meios sociais, porque nos dão a sensação assim de ameaça mesmo à nossa existência, levando a que nós fiquemos o tempo todo numa constante ansiedade, como se algo de ruim pudesse nos acontecer a qualquer momento. E a verdade é que muitas das situações que ocorrem fazem parte mesmo das incertezas da vida, e a gente não tem controle sobre tudo, né? Passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas lá do século XIX, no apogeu da industrialização, para o período eletrônico, a robotização ameaça ainda o emprego de muitas pessoas que temem a perda de suas atividades remuneradas. Ao mesmo tempo, em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, tira um pouco aquele estímulo de luta, instalando incerteza e a necessidade de se encontrar sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis e perturbadoras. Esvaziados, muitas vezes, de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, a gente chega a um ponto em que o indivíduo fica muito ansioso porque ele vai buscar se comparar o tempo todo aos outros, né? Buscando ali reproduzir comportamentos, passando de uma para outra pauta, muitas vezes, né? Compromissos ali que vão gerar uma ansiedade crescente. A preocupação de parecer o tempo todo um indivíduo bem-sucedido, triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é um fator também que é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna uma espécie de elemento complementar no grupamento social, sem individualidade, sem identidade.
tendo como modelo, muitas vezes, personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como o da astúcia dourada. O descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade, ela tem manifestações e limites que são naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível, né? Uma atitude de equilibrada expectativa. Agora, quando isso se extrapola para distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, insônia, a ansiedade, então, passa a ser um estado patológico e caminho de somatização física que pode trazer graves danos para a nossa própria existência. O grande desafio que a gente tem hoje é o nosso autodescobrimento. Não apenas, né, o homem identificar as suas próprias necessidades, mas principalmente entender a sua realidade emocional. Quais são as suas aspirações legítimas e as reações diante das ocorrências do cotidiano? Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a luta, que vai contribuir para que esse indivíduo, diante dos desafios da vida, né, seja capaz de se manter tranquilo e autoconfiante. Não há segurança, né, enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável durante um período vai se debilitar em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumação, dando lugar a enfermidades e morte, que também é um fenômeno da vida. Quando nós nascemos, e à medida em que nós vamos tendo mais consciência, a certeza que todos nós temos é que um dia iremos morrer, ainda que seja essa morte física, porque nós sabemos, nós que somos espíritos, que a morte não existe, é uma passagem. Mas a morte física, né? Esse corpo material, ele tem um limite, ele tem um teto, há um momento que tem um desgaste e nós vamos morrer. E nisso não há nada de sobrenatural. É uma etapa da nossa existência, é um processo. A ansiedade, ela trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa que a gente faz da nossa existência planetária e das finalidades visa proporcionar a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem que haja um apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. A gente percebe que na sociedade atual, o apego ao corpo, ao medo de se pensar na morte, no envelhecimento é tão grande, que as pessoas hoje buscam essas clínicas de estética e preferem manter rostos, né, totalmente deformados, né, com vários preenchimentos, harmonizações e tudo, porque as pessoas têm medo de envelhecer, têm medo de pensar que um dia elas vão morrer, mas isso é a realidade da vida. E a gente não deve se apegar de forma patológica ao nosso corpo físico. Nós devemos entender que o nosso corpo físico é um instrumento para essa nossa existência aqui na Terra, um instrumento de progresso, de evolução, que nós precisamos utilizar. Né? Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, trazem tranquilidade ao homem, fazendo, né, que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem se desvia da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, que são propiciadores de beleza, de paz, de perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, numa promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética, estribado no imediatismo materialista com seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam ali as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto,
No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparar os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes na matéria, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães, né, de monopólios recusam-se de sair à rua para evitarem contágios de enfermidades, e alguns impõem para viver ambientes asepsiados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice, e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e, não obstante, acompanham a degeneração física e mental, ansiosos, desventurados. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônio, família, lar, os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal, e olvidam-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A verdade é que a sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que, ora, se revela mais debilitado do que antes. São válidos para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem aquelas disputas conflitantes do passado e nem a acomodação coletivista do presente. A verdade é que a ansiedade, né, ela é uma espécie de excesso de futuro na nossa vida. A gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, com o que pode nos acontecer, porque nos falta aquela segurança que a percepção que nós, né, temos. Quando nós começamos a nos perceber como seres espirituais, nós passamos a ter uma segurança e uma harmonia interna que nos faz viver o momento presente sem dar tanta relevância ao que está por vir. A gente não se preocupa, né? Porque a preocupação é você se ocupar, né? Ocupar seus pensamentos com algo que poderá acontecer ou não, porque a gente não tem o controle sobre todas as coisas, a gente não sabe o que está por vir. Nós temos o controle sobre o que acontece no nosso momento presente, no aqui e agora. Por isso é tão importante que nós tenhamos lucidez diante das situações da nossa existência, para que a gente possa, nesse momento presente, estar atuantes, estar atentos às oportunidades que a vida nos proporciona. Tem muita gente que perde tempo pensando no que está por vir e deixa de viver esse momento presente, que aí as oportunidades passam e escorrem pelas mãos porque a pessoa não estava atenta, não estava ali percebendo que podia agarrar aquela oportunidade naquele momento, se preocupando do que poderia vir depois. Ansiedade demais gera desgaste emocional, é patologia e precisa ser tratada. É uma doença do cenário moderno, onde muitos de nós queremos reproduzir comportamentos que são inadequados da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade que ainda está em construção. Assim como nós individualmente estamos sendo renovados, a nossa sociedade também tem muitas fragilidades. E muitas vezes a gente não tem lucidez para perceber que determinados comportamentos sociais são reflexo ainda da nossa imaturidade, da nossa fragilidade, da nossa imperfeição. Que determinados comportamentos sociais, longe de serem algo, né, que nós devemos buscar aquilo para nossas vidas, longe de nós querermos almejar algo, que a gente deve refletir e agradecer. Ainda bem
que eu não tenho determinada oportunidade de vivenciar esta ou esta outra situação. Mas muitas vezes, como nós trabalhamos ainda dentro de uma perspectiva muito material, a gente começa sempre a se comparar, a perceber, mas fulano tem isso, fulano faz aquilo, fulano, e a gente se coloca numa situação de querer buscar aquilo que não necessariamente faz parte da nossa essência, que não necessariamente vai nos fazer crescer ou vai nos acrescentar algo de valor. E é essa reflexão que Joana nos faz neste capítulo, onde ela nos diz que a principal saída é o autodescobrimento. E é um autodescobrimento no sentido, assim, não só material, mas emocional, dentro de uma perspectiva emocional. Que a gente se pergunte realmente, né? O que nós queremos para a nossa vida? Quais são nossos objetivos? Quais são nossas metas? O que é que nos vai trazer paz de espírito? O que é que vai renovar a nossa motivação e a nossa alegria de viver diante da vida? O que é que nos vai propiciar alegria a cada dia? O que é que nos vai trazer aquela serenidade que só os homens justos carregam dentro de si? É essa reflexão que a gente tem que se fazer a cada dia e seguir fazendo o nosso melhor, sem ansiedade, mas fazendo um pouco por dia, uma esperança por dia, uma, um momento por dia, um crescer por dia, um passo de cada vez. Esse talvez seja o segredo, que a gente possa seguir caminhando e despertando o homem de bem que há dentro de cada um de nós. O ser divino que está lá para ser lapidado no interior de cada coração. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Beijo no coração.